Fernando Diniz, o novo treinador do Fluminense. Bom, pelo menos é isso que uma parte da torcida do Fluminense quer nesse momento. Eu quero conversar com você. Você é torcedor do Fluminense e que quer o Fernando Diniz de volta. Obviamente, pelo carinho que tem pelo treinador, pelo respeito, o Fernando Diniz, ele tá marcado na história do Fluminense. E ninguém vai tirar isso dele. Mas ou você tem um pouquinho de amnésia, ou você não assistiu o Fluminense quase cair pra Série B com o Fernando Diniz. Minha opinião sobre o Fernando Diniz. Ele é um cara que faz muito bem pro esporte. O Fernando Diniz é importantíssimo pro esporte, pro futebol em si. O jeito que ele pensa o esporte. Sendo que o Fernando Diniz é teimoso, né? Eu ia colocar outras palavras pra ser mais bonitinho, mas a palavra certa é ele é teimoso. E essa teimosia dele, pelo jeito de jogar, pode ser por falta de conhecimento, por ignorância, por soberba. A gente não sabe o motivo. Por que o Fernando Diniz não muda o jeito de jogar quando é preciso? E eu juro de coração pra você, que quando ele foi pro Cruzeiro, eu pensei, bom, agora o Fernando Diniz vai sentar e vai se redimir e vai ver que realmente a filosofia de jogo dele pode ser mudada sim em alguns momentos. Mas ele foi lá pro Cruzeiro, foi pra seleção e continuou fazendo a mesma coisa. Fernando Diniz tinha tudo pra fazer história no futebol mundial. Ficar 30, 40 anos no Fluminense se ele quisesse. Ele tinha tudo no Fluminense. Os funcionários gostavam do Diniz, os jogadores gostavam dele, a torcida ama o Fernando Diniz. E assim, ele não deu certo. Por que ele não deu certo? Não deu certo porque ele não quis que desse certo. Então o torcedor que pede o Fernando Diniz de volta, ele não tá agindo com a razão, ele tá agindo somente com a emoção. E eu te entendo, eu respeito você. Mas ou você não assistiu todos os jogos do Fluminense até hoje, você é aquele torcedor que só assistiu ali aquela fase final de Libertadores e o Fluminense sendo campeão e depois parou de assistir o Fluminense, porque é o torcedor que acompanhou o Fluminense, que sofreu, que sangrou vendo o Fernando Diniz fazendo loucuras. Ou você esqueceu desse tipo de escalação, aonde o Diniz colocava Martinelli, Diogo Barbosa, Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso, e colocava o Ganso para jogar junto com o Renato Augusto, e todo mundo falava que não dava certo, mas ele ia contra a mídia, contra a torcida, contra todo mundo, pela convicção dele. Então, resumindo, para finalizar o vídeo, é um técnico teimoso. E de verdade, você acha mesmo que ele vai chegar e vai assumir todos os erros? É porque o Diniz, ele é ser humano, ele tem defeitos. Gente, eu respeito o Diniz, tá marcado na história do Fluminense. Mas ele tem esse defeito de não querer mudar o jeito de jogar. Ele continua com aquela mesma coisinha, jogando daquela mesma forma, aonde o Brasil inteiro sabe como anula. Brasil não, o mundo inteiro, né? Sabe como anular o esquema tático do Fernando Diniz.